que fala do diálogo interreligioso. Então, a partir dali, o diálogo interreligioso passou a não ser mais uma coisa de alguns, ou uma coisa vista com desconfiança pela igreja, mas passou a ser realmente oficialmente assumido pela igreja. Infelizmente, muitos grupos, dentro e fora da igreja, não conhecem ou não aderem a essas orientações. Então nós vemos que em nível assim, oficial, a Igreja Católica avançou muito em documentos, tem um conselho pontifício para o diálogo interreligioso. O Papa João Paulo II, em 86, convidou líderes religiosos para ir lá para Assis, para que todas as religiões que aceitassem caminhar junto, rezassem pela paz, lá na terra de São Francisco de Assis, que foi aquele que pregou a paz, a união, que todos somos irmãos e irmãs, não só entre os humanos, mas também com todas as criaturas de Deus. Então, houve esforço para promover o diálogo interreligioso dentro da Igreja Católica. Infelizmente, nem todos aderem. Grupos são assim, bastante arredios ao diálogo, muitas vezes, mas isso aconteceu com o próprio Jesus. Jesus também foi muito mais bem visto até por pessoas fora da religião dominante na época no judaísmo, do que dentro do próprio judaísmo. Dias atrás, dia 6, nós vivemos a festa dos Reis Magos, e vemos que os reis que não eram judeus, não eram cristãos, não eram nada, vieram adorar a Jesus, enquanto que muitos líderes religiosos fizeram grande oposição a Jesus, e até levaram ele à morte. Então esse conflito permanece dentro e fora da igreja. Mas além de João Paulo II ter feito um esforço grande para promover o diálogo com as outras religiões, Papa Francisco tem se mostrado incansável nesse trabalho de promover a unidade e o diálogo. A maioria das viagens que ele fez internacionais foi para lugares que tem maioria ou muçulmana, ou hindu, ou budista e assim por diante, promovendo esse diálogo. E, em consequência de todo esse trabalho, foi criado no dia 4 de fevereiro, deixa eu ver aqui o ano. No dia 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, o Papa acolheu o grande imã Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyi, do Egito. E o evento marcou então a assinatura do documento Fraternidade Humana para a Paz Mundial e para a Coexistência. E neste mesmo ano de 2019 foi criado o Comitê Superior da Fraternidade Humana, para disseminar e implementar valores contidos no documento sobre a fraternidade humana. E um dos frutos mais importantes desse esforço foi a proclamação pela ONU do Dia Internacional da Fraternidade Humana, que é celebrado a partir daí, então, todo dia 4 de fevereiro. Então, dia 4 de fevereiro agora vai ser o Dia Internacional da Fraternidade Humana. E nesse dia, 4 de fevereiro do ano passado, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, falou: as Nações Unidas defendem a promoção da cultura de paz, em momento com vários exemplos de extremismo religioso e intolerância em todas as sociedades e entre todos os credos. A Organização das Nações Unidas considera um dever dos líderes religiosos impedir a instrumentação do ódio e neutralizar o extremismo entre seus seguidores e em todos os lugares. Infelizmente, nós vemos esse extremismo crescer, E é então obrigação, segundo o secretário da ONU, que os líderes religiosos contenham esse crescimento do ódio dentro das suas religiões. As transformações socioculturais, com as tensões e dificuldades inerentes, a maior interdependência em todos os setores da convivência e da promoção humana, e em particular as exigências em favor da paz, tornam hoje mais urgente um estilo dialogal das relações. Então,
Nós vemos em vários momentos importantes durante o ano, né, de promoção do diálogo, né, do incentivo a buscar a paz, o bom relacionamento entre todas as correntes religiosas, e oxalá esse esforço cresça e se dissemine, porque fica muitas vezes em pequenos grupos e não atinge, né, a grande maioria dos membros das religiões. Papa Francisco insiste que nós devemos juntar forças para, como eu falei, cuidar bem da casa comum. Nós vemos agora as mudanças climáticas, todas as coisas que estão acontecendo, colocando em risco até a própria sobrevivência humana, né? Esse extremismo, o ódio crescendo, e o Papa então nos chama a juntar forças todos para promover a paz, o bem e cuidar dessa casa que está pegando fogo. Não é hora de ficarmos nos dividindo, discutindo, mas de unir forças em busca do bem de todos, não só da vida humana, mas de toda a criação. E o Papa então editou vários documentos promovendo isso. Encíclica Laudato Si, Louvado seja o meu Senhor, né? Foi uma delas em 2015. Depois, vendo que essa voz não foi muito bem ouvida, né, no ano passado ele publicou outra encíclica, outro documento, dizendo: olha, eu chamei atenção para isso, e quase que as palavras caíram no vazio, né? É urgente, né? É importante nos unir na busca do bem da humanidade, senão pode ser tarde demais, né? E também outra encíclica importante do Papa Francisco é Fratelli Tutti, quer dizer todos irmãos. E a campanha da fraternidade desse ano, 2024, que já está sendo dado início, é sobre a fraternidade e a amizade social. Vós todos sois irmãos e irmãs. Vós todos sois irmãos e irmãs. Esse é o lema. Então, eu convido todos a aproveitarem o material da campanha da fraternidade, que vai estar muito rico. Nós sabemos que tem muitos grupos que estão se unindo na internet, pregando, né, que a campanha da fraternidade é uma coisa de comunistas e outras coisas, né? Mas é realmente promover o bem, a paz e a unidade. Então vamos, né, nos unir cada vez mais, todas as igrejas, todas as religiões, né, para fazer um mundo melhor. Jesus Cristo pregou isso, né? Que todos somos irmãos e irmãs. Né? Lá em Mateus 31, 25, 31 e seguintes, fala como vai ser o juízo final. Segundo a Bíblia, essa parábola, né, do juízo final, fala que Deus vai dizer para uns: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vocês desde a criação do mundo, porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu não tinha roupa, vocês me vestiram, era peregrino, vocês me acolheram, estava doente ou na cadeia, vocês me visitaram. E essas pessoas vão dizer: mas quando foi que nós te encontramos nessa situação? E ele vai falar: toda vez que você fez isso para um dos teus irmãos e irmãs, foi para mim que você fez. E para outros ele vai dizer: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque quando eu precisei, isso não me ajudaram. Também essas pessoas vão dizer: mas Jesus, se nós fosse te encontrar, se nós te encontrasse precisando de ajuda, faremos tudo por ti. Ele vai dizer: tantas vezes você encontrou teu irmão, tua irmã precisando e não ajudou, foi a mim que você não ajudou. Então, segundo essa parábola, ele não vai perguntar se nós fomos católicos, se fomos de alguma religião, outra qualquer, né? Não vai perguntar se nós seguimos os sacramentos ou não. Ele vai perguntar como nós tratamos nossos irmãos e irmãs, porque também, segundo a Bíblia, não é possível separar o amor a Deus do amor ao próximo. Aquele que não ama a Deus não pode dizer, aquele que não ama o próximo não pode dizer que ama a Deus. Então vamos nos unir, né, todos na busca do bem comum. Que assim seja.